Fala Vitrais, sou Madison Barreto, estamos em mais um episódio de entrevistas na FEFIC. Você que está acompanhando a gente aí no canal, tem visto uma série de entrevistas, rodas de conversas, palestras, um conteúdo muito massa que a gente tem produzido aqui na FEFIC 2024, terceira edição da FEFIC, que é uma feira literária de autores cristãos, e esse ano está acontecendo em São Paulo, no Mackenzie. E hoje a gente vai conversar com a Camila Antunes, que é uma autora de ficção cristã, que tem crescido muito, né, se tornado um grande destaque com o seu livro aí no Brasil. E vamos conhecer mais, né, do todo o processo dela e de tudo que ela tem feito também, né, contribuído para a ficção cristã. É um prazer. Camila, prazer estar com você. Prazer é meu. E eu queria que você começasse se apresentando assim bem do começo, assim, né? Quem era a pequena Camilinha? Como é que você cresceu na igreja? Como é que foi seu encontro assim com Deus e de ir para a arte, para a escrita, enfim. Então, interessante essa pergunta, tem alguns pontos interessantes aí. Eu cresci num lar cristão, eu não sei assim pontuar qual o exato momento da minha vida em que eu me converti, sabe? Eu sei que eu acho que isso é muito comum entre nós, assim, que crescemos num lar cristão, né? Não sabe dizer exatamente o dia. Eu sei que na minha adolescência eu realmente assumi um compromisso de serviço, né? Na igreja, ao Senhor, assim, mas o momento específico, por exemplo, eu me batizei antes disso, né? Eu fui batizada com 10 anos. Então, assim, eu já tinha tomado aquela decisão, realmente sabia, né, que tinha aceitado Jesus como Salvador da minha vida, mas eu não sei dizer que momento da minha história específica eu não vou se pontuar. Mas a gente vai se convertendo aos poucos, né? Exatamente. A minha história de conversão, eu acho que eu me converti ao longo de 10 anos. Foram várias coisinhas. Interessante. É exatamente por aí, assim, não sei pontuar um momento específico, mas eu sei pontuar em que momento, em que dia, em que ministração eu realmente me coloquei, assim, à disposição do Senhor para servi-lo, né? Que foi ali por volta dos 16, 17 anos. Sim. Você perguntou sobre escrita, né? Como a escrita surgiu na minha vida. Eu sempre fui uma criança muito criativa. Eu falo que eu nasci em berço de arte. Porque meu pai é artista plástico, meu avô é artista plástico. Então, assim, é artista plástico mesmo, assim, a profissão deles, né? O sustento da nossa família sempre foi a arte. Então, eu cresci... Legal. Quem é seu pai? Meu pai, o nome dele é Sandro José, ele é artista Sandro plástico. José. E ele ainda está em atividade, expõe? Sim, ele expõe até hoje. Meu avô também expôs até, meu avô, né, foi levado aí durante a pandemia, né, mas ele era também artista até no final, assim, então sempre pintou. Tem obras do seu pai, alguma coisa disponível na internet pra galera conhecer? A gente encontra, eu não vou saber falar de cabeça, ele é low profile, seu pai? Não, ele tem um perfil ali, ele tem um estúdio de arte, que é uma escola de arte, né, onde ele dá aulas também, ensina para as pessoas, aí tem um Instagram lá dele, que deve ser Estúdio Arte em Telas. Eu não sei se tem um ponto em algum lugar. Estúdio Arte em Telas. Isso. Não, já vai estar na descrição aí, gente. Ai, gente, fiz propaganda do meu pai. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Com muita arte, com muita criatividade. Sim. Já pintava, gosto... Eu não sou boa desenhista, mas eu gosto da arte plástica também, da pintura do desenho, faço como hobby. E sempre gostei de criar histórias, desde muito novinha. Eu escrevia na escola para as minhas amigas lerem e tal, mas por algum motivo... Porque uns pequenos contos? Pequenos contos, histórias curtinhas, histórias assim... Tentei escrever um romance ali no ensino médio, uma ficção adolescente, e aí era quase o Wattpad da vida real, sabe? As pessoas liam, comentavam, só que eu nunca terminei, né? Eu fui concluir o primeiro romance já na idade adulta. Então foi isso, assim, sempre teve isso um pouquinho em mim, mas por algum motivo, eu nunca encarei a escrita como uma profissão, acho que talvez no ambiente escolar. Não há muito estímulo para isso, assim, né? Quem você quer ser um escritor? É porque não tem tanta referência também, né? Porque os autores que a gente ouve falar, todos já morreram, né? A gente tá na escola, exatamente, põem pra gente pra ler autores que já... Nossa, Machado de Assis, que assim, às vezes a gente não tá nem preparado pra ler Machado de Assis ali, e põe pra gente ler na escola. É um momento talvez mais adequado, né? Sim, e faz todo sentido isso. E aí você não tem uma referência, esse autor aqui, olha, e aí você pode chegar até ele, né? É verdade. Nossa, faz muito sentido. Então, assim, nunca foi pra mim um objetivo, assim, uma ambição me tornar uma escritora. Eu me formei em biologia, bióloga. E aí eu comecei a seguir uma carreira na biologia, mas eu me casei em 2014 e mudei pro Pará. Né? Eu sou carioca. E eu e meu marido fomos pro Pará e ali a gente viveu alguns anos, nos primeiros anos do nosso casamento. E quando a gente se mudou, eu tive uma espécie de transição de carreira, assim, acabou acontecendo na minha vida. Também não tem nada a ver com a escrita nem com a biologia. Eu segui uma carreira no varejo. Em quê? No varejo. Ah, assim, sim. Né? Eu me formei, eu
comecei durante os 3 anos de formação, eu estagiei, sempre fui muito ativa, assim, né, na prática da profissão. E depois da formação também, passei 3 anos trabalhando como bióloga, como professora de biologia. Então foi, assim, um momento meio que de crise de identidade. No meu 2º ano da carreira do varejo, eu gostava do que eu fazia, eu não queria voltar para biologia, eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Eu ainda gosto de biologia muito, assim, tanto que tem algumas características, né, da biologia. No meu primeiro livro tem muito personagem eu bióloga. queria saber disso daí, essa influência da biologia. A personagem do primeiro livro é bióloga. E então, assim, não era que eu desgostava, mas não era aquilo que ardia no meu coração, sabe? Não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. E aí gerou uma pequena crise, assim, nossa, sabe, Deus, por que eu tô aqui? Hoje eu entendo que essa questão de identidade não tá relacionada com o que a gente faz, com o nosso trabalho, Exato. mas demorou um tempinho até que eu, né, chegasse a essa conclusão. E foi nesse momento, assim, de dúvidas, de indefinição, né, de carreira, que surgiu a ideia de começar ali a escrever um livro. No Wattpad, foi a minha irmã o Wattpad é aquela plataforma, né, você conhece Sim. também, e a minha irmã que me indicou, eu não conhecia, eu tinha 25 anos, isso foi em 2015, quase 10 anos atrás, um tempinho, eu entreguei minha idade agora. E aí eu comecei a escrever ali por hobby e assim, me encontrei, sabe, descobri minha grande paixão. E aí eu tinha aquele retorno dos leitores e outras histórias foram surgindo. E aí eu comecei a pensar nisso como uma carreira, né? Comecei a pensar em me profissionalizar nesse sentido, estudar escrita e começar a planejar a seguir carreira, realmente planejar seguir uma carreira direcionada para escrita, para literatura. E como que foi essa aceitação, assim, também, assim, né, você estava no varejo, você continua? Não, Depois? não por um acaso. Hã? Não continuo por um acaso, né? É. Eu realmente, assim, essa era a minha carreira, minha fonte de renda principal, né? Contribuía com a renda da minha família de maneira muito significante. Sim. Nessa carreira. Eu comecei ali trabalhando em loja de shopping como vendedora, e aí eu fui promovida, fui crescendo, e chegou um ponto que eu cuidava de 7 lojas ao mesmo tempo, lá no norte, né? Em diferentes estados, assim, diferentes cidades, diferentes estados. E então eu estava muito envolvida com isso. Nesse tempo eu ainda produzia bastante livros, assim, não sei como eu conseguia ter tanto tempo, acho que porque eu não era mãe ainda. Depois que a gente vira mãe, o tempo fica um pouco diferente. Então, depois a gente voltou pro Rio, e aí eu ainda continuei trabalhando lá com eles um tempo, mas depois eu me desliguei e comecei a trabalhar por aqui, ainda no varejo. Mas aí, no ano passado, no ano retrasado, em 2022, eu fui diagnosticada com lúpus. Entendi. E que é uma doença autoimune, né, que no meu caso comprometeu as articulações. Ela pode comprometer órgãos internos, enfim, mas no meu caso foi as articulações. E eu trabalhava em pé, na época, né, em shopping, assim, eu era gerente de loja na época. E eu acabei tendo que ser afastada do trabalho, né, involuntariamente, e foram meses até receber o diagnóstico, sabe? Eu não sabia o que eu tinha, e realmente foi muito complicado pra nossa família na época. Eu tava com uma bebezinha ali, eu fui diagnosticada na semana de aniversário de 1 aninho da minha filha. Então, enfim, não pude trabalhar mais, né, porque não tinha como. Eu sentia dor dos pés e da cabeça, eu falo literalmente, porque meus pés doíam, eu tinha que usar uma bengala, né, pra me locomover. E eu não conseguia nem virar o pescoço, assim, era tudo, todas as articulações estavam ali inflamadas. E por conta disso eu acabei retornando aos livros, porque eu fiquei em casa. E eu acabei tendo tempo de retornar aos livros. E acabou sendo um refúgio, assim, a escrita no meio desse processo que você estava vivendo? Não necessariamente a escrita, assim, talvez a questão da ficção cristã, né? Porque eu tinha tomado a decisão de começar, de apenas escrever ficção cristã em 2019. E você já tinha essa ideia de ficção cristã? O Em termo 2019, ficção cristã, sim. não existe ficção cristã? Não, em 2019 sim, eu já falava de ficção cristã na internet. Em 2015, não. Eu escrevi, meu primeiro livro foi Lumen, ele tinha aspectos da fé, mas a gente ainda não usava esse termo, não era comum, né, ficção cristã, mas tinha gente já que classificava ali como um livro religioso, espiritual, no Wattpad, sabe? Ah, sim. Mas eu escrevia outros livros de romance em que o romance era o centro, não tinha essa preocupação realmente de escrever ficção cristã, e por conta de algumas experiências que eu tive na minha vida espiritual com entretenimento cristão, eu tomei essa decisão, que eu queria que os meus livros fizessem as pessoas aquilo que aquelas histórias, né, fizeram na minha vida, né? Como ministraram na minha vida, transformaram na minha vida.
passado, né? Eu tenho livros, assim, específicos que eu sinto que transformaram realmente a minha vida. Um deles foi Amor de Redenção, que é super conhecido. Eu fui muito resistente a começar a ler essa história, e essa história realmente, assim, veio e impactou minha vida de maneira sobrenatural mesmo, sabe? Sim. E apresentou, o Amor de Redenção acabou apresentando muita gente a romance cristão, Ao né? romance cristão, é Abriu verdade. caminho para Na muitos verdade, assim, a autores. primeira ficção cristã, o primeiro romance cristão que eu li foi a série Cris na adolescência, né? Série Cris? Da Essa eu não Robin conheço. Gunn. E, nossa, menina, essa série, ela inspirou muitas autoras de ficção cristã, né, de romance, Sim, desse sim. gênero que eu escrevo, que é um romance cristão adolescente. Sim. Quando eu tava no colégio, eu gostava daquela, O Diário da Princesa, sabe? Que é uma série de livros enorme. Sim, Na minha sim. época ainda tava lançando os livros, né, porque eu sou um pouco antiga. E aí, um tempo depois eu conheci a série Cris e fiquei encantada, porque era aquilo que eu gostava, era um romance cristão super leve, contemporâneo. Era um romance leve, contemporâneo, com princípios da minha fé e os valores da minha fé, que eu nunca tinha visto na vida. Então foi o meu primeiro contato com a ficção cristã, que é de uma autora americana chamada Robin Gunn. E é uma série a primeira, ela tem várias séries, mas a primeira série é uma série de 12 livros, eu devorei, assim, amei. Eu fui ler Nárnia depois dele, eu conheci Nárnia depois de conhecer a série Cris. Então foi a primeira ficção cristã que eu li. Sim. Então, o seu caminho agora como autora, né? Você estava publicando no Wattpad, aí eu sei que você foi para a Amazon, e aí seu livro acabou dando uma bombada lá na Amazon. Então, não foi tão rápido. Foram anos. Foram anos, Eu escrevi no Wattpad e eu migrei para a Amazon com um livro de romance que era Em Todos os Sentidos, né? Que era o meu livro mais lido do Wattpad. Ele foi até muito bem na Amazon, né? Eu conheci algumas... no Instagram, acho que estava assim, relativamente no começo também. E aí tinha algumas blogueiras, assim, literárias que estavam migrando pro Instagram, que era blog antigamente. E aí essas... Sou da época dos blogs também. Pois é. E aí tinha a Marina Mafra, né, que é uma grande amiga minha e hoje, né, e na época ela fez uma leitura coletiva, foi a primeira vez que um livro meu, assim, bombou, no sentido de vender, sabe? Eu nunca tinha ganhado dinheiro com o livro, porque o Wattpad a gente publica ali, as pessoas leem de graça, né? Então foi muito legal, mas, assim, claro que não significativamente ainda a ponto de se tornar uma renda. E foi esse livro, Em Todos os Sentidos. Mas eu tomei a decisão de escrever ficção cristã lá em 2019. E depois disso eu não tive tempo para escrever nada. Eu só falava de ficção cristã na internet. Mas eu não conseguia realmente produzir uma nova história, né? E aí esse tempo em que eu recebi o diagnóstico foi o tempo em que eu acabei retornando aos livros, né? Foi um tempo também de amadurecimento espiritual, né? Eu tive que me apegar mais ao Senhor naquele momento em que a gente não entendia o que estava acontecendo, né? Eu estava no emprego dos sonhos e de repente aquilo acabou e a minha saúde... Eu estava com um bebê pequeno, a minha saúde estava comprometida, então a gente não estava entendendo. E aquele momento ali tão difícil para nossa família foi crucial para que essa história nascesse, tanto que ela carrega muito disso, assim, sabe, na história. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Você falou da biologia influenciou de uma personagem bióloga em um livro, mas aí agora dessa fase, né, de ter passado tudo isso que você passou, o quanto que isso influenciou na sua escrita, na construção de uma personagem, no enredo? Então, assim, na verdade, essa história, o Deixa Nevar, o esqueleto dessa história já existia porque eu escrevi um conto em 2017, né? E ele estava dormindo lá, ele era bem curtinho, tinha 3.000 palavras só, mas era a história resumida. E aí eu percebi que era muita coisa para acontecer em poucas palavras, e eu deixei ele para lá, esqueci. E aí quando eu estava nesse momento de retorno à escrita, eu encontrei ele, assim, foi até engraçado, porque eu me surpreendi com o meu próprio plot twist, que eu não lembrava direito. Você leu o livro? Meu Deus, acontece foi isso. Eu fiquei... Aí depois eu lembrei onde que eu tava querendo chegar, porque no começo eu tava achando estranho, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo? O que eu tava fazendo aqui? E aí eu fui lembrando enquanto eu lia, e quando chegou no plot twist, eu falei, entendi onde eu tava querendo chegar. E aí foi nesse momento que eu retornei, né? Que eu comecei a desenvolver essa história. Então... assim, a personagem... E essa já Deixa Nevar? Essa Deixa Nevar. E aí a personagem não tá necessariamente ligada a esse momento da minha vida, mas ela tem uma melhor amiga que é diagnosticada com o lúpus também, né? É a mesma doença, né, que eu. E o título do livro, assim, tá muito relacionado a essa questão da espera durante, né, um momento complicado. Entendo. Tem um pouco a ver ali com a analogia. O título é uma analogia a esse momento da minha vida. E aí o livro acabou ganhando um alcance. Sim. O que você acha que
que causou isso, assim, né? É da identificação. É Deus, claro, com certeza Deus. Mas o que você acha que a galera se identificou, né? As meninas que leem se identificaram. Você acha que seu público tende a ser mais adolescente, jovem? Então, deixa eu levar assim, o público-alvo dele é jovem adulto, né? Uhum. Eu geralmente, quando me perguntam, né, geralmente eu recomendo a idade mínima de leitura de 14 anos, pelo menos, por conta da temática Entendi. da história, que é uma temática realmente mais adulta, questões da vida adulta, os personagens têm mais de 30 anos, então eu costumo fazer essa recomendação. Tem bastante gente mais jovem que lê, muitos adolescentes que leem, em contrapartida também tem muitos testemunhos de adolescentes que liam, né, outro tipo de literatura romântica, porque a gente sabe que a literatura romântica hoje ela tem muitas coisas assim, né? Ela é muito puxada para a questão do erotismo e tal, coisas que não convém, talvez. Vide Amazon, né? O que mais sim, tem mas lá? não necessariamente na Amazon, às vezes nas próprias livrarias, assim, a pessoa nem imagina que vai encontrar aquilo no Tem uma livro. capa rosinha, bonitinha, uma menina com uma coroa. Exatamente. Então, assim, nossa, hoje eu chorei na fila ali com uma menina dando testemunho dela, né, que ela estava se sentindo assim presa nesse tipo de literatura, e aí ela leu essa história, ela falou, estava quase voltando, Camila, e seu livro chegou, e ela começou a chorar, eu chorei junto, uma emoção, assim, né? Então a gente recebe testemunhos também de pessoas mais jovens que, né, no mundo de hoje já têm contato com esse tipo de temática, mas a classificação a classificação indicativa não, que a classificação indicativa é outra coisa, mas o público-alvo do livro realmente é um público mais adulto, assim, mais na minha faixa etária mesmo. Sim. E o que você acha que fez o pessoal se identificar assim, com a história? Então, as pessoas falam assim que os personagens são muito humanos. Eu até estava falando isso lá no palco hoje, que é uma coisa que eu não esperava. Foi até uma pergunta da Raquel. Camila, por que a gente se sente amigo dos personagens? Isso é uma coisa que foi realmente uma surpresa muito positiva. Escutar isso dos leitores é uma coisa que eu ouço com frequência. E o que eu acho assim que traz essa identificação é a questão da humanidade dos personagens. Quando a gente retrata um personagem, a gente retrata uma pessoa, e as pessoas, elas têm defeitos, elas cometem erros, elas têm pecados, elas se arrependem dos pecados, elas perdem amizades, elas enfim, se desentendem, são mal interpretadas. Sim. Então acho que essa característica assim, da humanidade traz essa identificação de maneira muito forte. Sim. E a gente está aqui numa feira de ficção cristã, né? Como que você acha que os elementos da fé, daquilo que você crê e das respostas que você encontrou em Deus nesse período que você estava vivendo, influenciaram também nesse livro, né? Das respostas que os personagens vão encontrar em Deus? Então, na verdade, assim, nesse meu período de Atos, eu te falei, né? Eu já tinha decidido escrever ficção cristã, mas ainda não tinha começado. Eu achava que... Eu ficava um pouco preocupada, tipo, como eu vou fazer isso, né? Sim. Apesar de ter já livros com elementos da minha fé, como o próprio Lumen, mas eu tinha essa preocupação, né? Nossa, será que eu vou encontrar uma dificuldade quando eu finalmente, né, sentar para desenvolver essa história? Mas aconteceu muito naturalmente, eu acho que por conta da minha visão de mundo, né? Tá muito entrelaçada ali na minha visão de mundo. Então, as decisões dos personagens, as atitudes dos personagens, principalmente após a conversão, né? As reflexões que eles têm são reflexões que um cristão teria. Então, como cristão, eu acho que isso acaba, né, surgindo naturalmente mesmo. Que legal. E ainda sobre FEFIC, né? Como que está sendo a experiência de ver um movimento acontecendo no Brasil de ficção cristã, né? Você falou que em 2019 você decidiu escrever ficção cristã, você já estava falando disso na internet e de repente Deus faz um milagre. Nossa, e brota autores, surge uma feira, editoras começam a publicar. E você também, né? Foi parar uma editora, né? Como é que foi esse processo também? Você tem um vídeo seu, um Reels que você postou, sei lá, depois de 10 anos escrevendo, de repente eu tô numa grande editora, né? Nossa, é muito emocionante. Assim, a palavra que você falou, é um milagre. A gente que tá há mais tempo acompanhando, né? Assim, quando a gente imaginaria que a gente ia encontrar ficção cristã nas livrarias, assim, né, tão expressivamente, assim, tantos livros diferentes, de tantos gêneros diferentes. A gente entra numa livraria, a gente encontra fantasia, a gente encontra romance juvenil, a gente encontra comédia romântica cristã. Então, assim, é a mão de Deus mesmo. A gente consegue ver a condução de Deus, um milagre acontecendo, essa feira, a proporção que ela ganhou. A ficção cristã nas mídias, são na capa do Globo hoje, se eu não me engano, eu não li ainda não, mas tô ouvindo o pessoal falar. Então, assim, é realmente um milagre muito grande. Sobre a Thomas, né, você perguntou. Eu amo a Thomas Nelson, eu fui embaixadora da Thomas Nelson em 2020, 2021. Então, assim, já era uma editora que eu era apaixonada, mas eu nunca imaginava que eu
teria chances de estar numa editora como a Thomas Nelson, Uhum. né? Então, quando eu escrevi, antes de escrever ficção cristã, por muitos anos da minha vida, até mesmo após a decisão da ficção cristã, eu procurei ser publicada, né, por uma editora e ter meus livros sendo distribuídos pelo país e tal, e eu corria atrás disso, eu seguia todo Você chegava a mandar para as editoras? Nossa, já andei demais, você não tem Uhum. noção. Já fui na livraria uma vez assim, aí eu vi todos os livros, as editoras assim, que tinham distribuição em livraria, eu anotei, aí eu peguei o e-mail de cada uma delas e mandei lá o book proposal e tal. E aí, respondiam ou não respondiam? Já responderam, já assinei contrato e não deu certo. Eu já tive agente literário e não deu certo. Então, assim, eu corri muito tempo atrás disso, atrás do vento, sabe? E nunca deu certo no final. Já tive muitos quases na minha vida. Tive um quase muito perto de publicar Deixa Levar, assim, uma grande decepção, tava tudo certo e tal. A editora voltou atrás. Nossa. E aí foi com Lumen, né? Meu primeiro livro. E assim, foi nas semanas antes de publicar o Deixa Levar na Amazon, eu fiquei, nossa, eu acho que esse mundo não é pra mim. Eu não imaginava o que Deus faria no próximo ano, assim. Eu tava longe de imaginar. Então, durante muitos anos, né, eu tentei e não deu certo. E dessa vez eu não estava pensando nisso, assim, realmente não era o desejo do meu coração. Eu queria, pelo momento que eu estava vivendo, né, eu queria realmente escrever uma história, entregar o melhor para Deus, realmente deixar esse dom à disposição do Senhor para tocar pessoas, né, com essa história. E de repente todas as portas se abriram de uma maneira surpreendente. Parece que Deus fez assim. Imaginar. Assim, nossa, eu não sabia nem falar quando as pessoas perguntavam, o seu livro, como tá indo? Sabe, é graça de Deus, eu não sabia nem como expressar, assim, o que estava acontecendo na minha vida, né, e lembrando que a minha renda, eu estava sem a minha renda principal nessa época, então foi um milagre em todos os sentidos da minha vida, tanto no sentido espiritual quanto no sentido quanto na saúde também, porque Deus foi restaurando a minha saúde nesse tempo, e quanto no sentido financeiro também para nossa família, né? Isso foi muito abençoador pra gente, foi um milagre financeiro que a gente viveu ali naquela época. Então, de repente, quando a porta da Thomas se abriu, assim, eu fiquei até temerosa, né? Coloquei diante do Senhor e pude ver Ele conduzindo todas as coisas, assim, para que desse certo no final. Para a glória de Deus. Tem uma frase da Ana Alzira, que é uma missionária, que ela fala: Deus não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Nossa. E essa frase me marca muito, né? Eu tinha uma mochilinha de um projeto missionário que eu fui, que tinha essa frase, né? E ao ver, né, todo esse movimento de arte que a gente está vivendo aqui no Brasil, e de literatura, né? Minha oração sempre foi para Deus, deixa eu participar disso, né? Mesmo que seja que lindo. Uma pequena contribuição. Exatamente. Né? E é uma coisa que eu falo, assim, né? Talvez se eu tivesse sido publicada anos atrás, acho que não seria tão gratificante quanto se sentir parte do projeto de Deus, assim, do que Deus está realizando na ficção cristã no Brasil. Eu tenho, assim, um grupo de amigas escritoras, são grandes amigas muito próximas. A gente tem um Instagram, né, que é o Ficção Cristã Brasil. E todas as minhas amigas estão sendo publicadas ao mesmo tempo por editoras muito legais, né? Thomas Nelson é muito cristão. Então, uma coisa assim, isso é milagre. Quando a gente imaginar uma coisa dessa, você né, entrar numa editora com todas as suas amigas, ao mesmo tempo, todas as escritoras que você mais admira ali, né, que você caminha junto, e ver o que Deus tem feito, assim, no Brasil inteiro, né, com tantos gêneros, com tantos autores independentes surgindo, tantos novos talentos, novas vozes surgindo, assim, né. Sim. Muito emocionante. A FEFIC nasceu em BH, né, e a gente tinha primeiro uns encontros no café, você já deve ter ouvido essas histórias, né? Claro. E eu fui, primeiro eu tava no Instagram, assim, por acaso, e aí eu vi uma foto, eu acho que eram umas 6 autoras num café, tava encontro de autoras. Aí eu mandei, eu não conhecia a Sara, assim, eu conheci uma autora que tava na foto, que é a Ana Stout. E aí eu vi ela postando a foto e tal, aí eu mandei mensagem no Instagram da Sara. Homem pode participar também, então, pode ser autor. Ela, não, claro e tal. Aí eu falei, quando tiver outro encontro eu quero ir. Aí eu já fui no segundo, teve um primeiro, acho que em janeiro, e o de fevereiro eu fui. E aí eu comecei a participar, e lá nessas rodas de conversa, assim, cada mês aparecia mais gente. Aí surgiu a ideia de FEFIC, né? E é muito legal de ver uma coisa que nasceu tão pequena, né? Que era um papo no café, assim, o pessoal tava falando assim, vamos fazer uma feira, pensando assim, 10 autores, a gente coloca umas mesinhas com os livros e é isso. E de repente se tornou tudo isso, um movimento no Brasil, né? Gente do Brasil inteiro participando, tanto como autor quanto leitores vindo, gente assim. Teve uma história que ouvi de uma menina do Rio Grande do Sul, tô na dúvida, do Rio Grande do Sul, né? Que ela
tava sem dinheiro pra ficar hospedada aqui. Aí ela falou que ia dormir numa padaria pra poder usar o dinheiro pra comprar livros. Né? E aí a Meu Andresa, Deus. a mãe da Sara, ficou sabendo disso, de que essa menina dormia na padaria. Como assim? E falou, não, a gente vai conseguir lugar pra você ficar e tal. Aí conseguiu um lugar pra ela ficar. Nossa. Mas assim, de gente querer se mobilizar do Brasil inteiro, de Pessoas do viajar de Brasil longe, inteiro, sim. porque quer participar desse movimento, né? Né? Então, assim, é muito gratificante participar disso tudo, né? Nossa, Assim, sim. não tem uma pergunta, né? Só tô fazendo um comentário não, lá. sim, com certeza. Eu compartilho desse mesmo Sim. sentimento, assim, demais, assim, Senhor, obrigada por me incluir, É. né, em tudo que o Senhor tem feito no Brasil. É maravilhoso, é milagre puro mesmo. Com certeza. Dê um recado final pra galera também, assim, tanto que te acompanha nesses anos e também para novos autores que estão surgindo agora. Gente, continuem apoiando a ficção cristã, apoiem os autores, criem novas histórias, que a gente continue aí escrevendo histórias que apontem para Cristo, que é o autor da ficção cristã, né? Porque Jesus, ele contava a ficção através das parábolas, com histórias que apontam para o reino, que a gente siga esse exemplo, né? Anunciando as boas novas do Evangelho através de boas histórias. Amém, amém. Camila, muito obrigado, muito Obrigada bom conversar com você. É um prazer. E Obrigada que Deus pelo abençoe, convite. sabe, sua carreira Amém. e o alcance Você que você também. está tendo, né? Amém. Com certeza está sendo muito relevante também com a página, né? A gente nem falou da página, né? Daria uma boa conversa também. Amém. E tanto que a seja página sempre também, né, glorificado. tem aberto espaço para muita gente lá. Mas muito obrigado, Camila. Obrigada a você, que prazer. Tchauzinho pra galera aqui. Tchau, gente. Obrigado, um prazer estar gente. aqui. Obrigada. Até mais, até o próximo episódio.